Mateus capítulo 11. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. É mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele quem tem ouvidos ouçam. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois vem o João, que jejuma e não bebe vinho, e diziam: ele tem demônio. Vem o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e um beberrão. Amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido
vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu. Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tiverem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 12. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhes disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras: desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhes perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhe respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem ao sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus.
Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá nem gritará, nem ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Depois disso levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Jesus, reconhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considere uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau de seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo
os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhes disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa, que só querem sinais, milagres e curas, mas não querem ser habitado pelo Espírito da verdade e da vida. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Jesus responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão e a minha mãe. Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. E reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram, e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, a 60, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão.
ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os filhos de vocês, porque veem, e ouvindo de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente cai em terreno pedregoso, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que cai entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve as palavras, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quando a semente cai em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente. Em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque se o tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para queimar. Depois junte o trigo e guarde no meu celeiro. E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja o menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhe ainda outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas estas coisas à multidão,
por parábola, nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas, desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado. Todos os que praticam o mal, eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol, no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, e como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles.
ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos? Por isso, estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão. Procurando João, lhes dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados ordenou que lhe fosse dado o que ela tinha pedido. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou. A sua mãe, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As mulheres, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir, deles vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Trago-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me.
Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhes trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Mateus 15. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não falam e não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, fizer qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já a dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus sentimentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são iguais e são guias de cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que você ainda não consegue entender? Perguntou Jesus. Não percebeu que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adúlteros, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhes respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu:
Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e colocaram todos ali nos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando, os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer o caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar neste lugar do deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres, crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Mateus 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando à tarde vêm vocês e dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho. E nublado, vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e os saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem, não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram?
Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estavam lhe dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com os ensinos dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é o João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhes foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Acabou, é isso. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Mateus 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: Levanta-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou:
Não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Quando o homem se aproxima e diz a ele, e ajoelhou diante dele e disse. Então, eles têm muito ataques e sofrem muito. Muitas vezes cai no fogo, outra vez na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu, o menino que daquele menino em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. O Filho do Homem, assim então, será entregue nas mãos dos homens, eles os matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficarão cheios de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e a entregue a eles para pagar o imposto. O meu e o seu. Mateus 18. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-as no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, esta me recebe e está. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio
de que elas aconteçam. Se a sua mão ou seu pé fizerem tropeçar, joguem-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olhar o fizer tropeçar, arranque-o e o jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, o tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possuir 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhe que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se percam. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, ele leve consigo mais um dos outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, contem à igreja. E se ele se recusar a ouvir também, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito pelo Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhes devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve.
Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que ele devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Mateus 19. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e eles as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram o que no princípio o Criador o fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos disseram: se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram crianças a Jesus para lhes impuserem as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixa vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Eis que alguém se aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos seus mandamentos. Quais? Perguntou ele, cheio de ironia. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E antes de terminar, disse-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, você é homem. Vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem, que tentou tirar onda, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas.
Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas. Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros.